Olá, eu sou o professor Giovanni Lima, vamos para a aula 20, vamos falar hoje sobre os processos de eletrização. Então, os processos de eletrização nós estudamos dentro da eletrostática, tá? Aqui lida com o estudo das cargas elétricas. Basicamente, quando nós temos um corpo eletrizado, ele apresenta um excesso de cargas, tá? Ele possui uma carga elétrica que nós podemos calcular tendo o número de elétrons em excesso ou em falta no corpo, vezes a carga elétrica fundamental. Então, na eletrização, é um processo que vai gerar uma diferença entre o número de cargas positivas e cargas negativas. Eu preciso ter um excesso de um desse tipo de carga, tá? Lembrando que quando um corpo está com excesso de cargas positivas, né, indica que ele perdeu elétrons, tá? E quando ele está com excesso de cargas negativas, indica que ele ganhou elétrons. Só os elétrons podem se movimentar, ok? Nós temos alguns tipos de eletrizações que a gente vai ver caso a caso. Aqui, o primeiro caso é a eletrização por atrito, né? A eletrização por atrito, ela vai envolver aqui a fricção entre dois corpos, tá? Então, durante essa fricção, alguns elétrons eles são arrancados de um dos corpos e vai ser capturado pelo outro, tá? Então, dessa forma, no final do processo, os dois corpos estarão com cargas de módulo igual, né? Porque a quantidade que um perdeu, o outro ganhou, mas de sinais opostos. Bem simples isso aqui sobre a eletrização por atrito, tá? As cargas, elas têm módulos iguais, o mesmo valor, mas os sinais são opostos. Se um corpo ficar positivo, o outro corpo fica negativo. Bom, na eletrização por atrito, você tem que analisar a afinidade elétrica entre os dois materiais que você está atritando, né? Alguns materiais, eles têm preferência em perder elétrons. Outros materiais, eles têm preferência em ganhar elétrons, né? Então, essa afinidade, ela é descrita de uma forma empírica, através de realizações experimentais, tá? Em uma tabela conhecida como série triboelétrica. Nessa tabela, que é bem fácil de analisar, os materiais acima aqui são materiais que ficam positivos e os materiais abaixo são materiais que ficam negativos. Por exemplo, se você atritar pele humana com couro, por exemplo, a pele humana tem a tendência de ficar positiva, ou seja, ela perde elétrons, e o couro fica negativo, ou seja, ele ganha elétrons, tá? Então, você tem essa situação. Os que estão acima sempre ficam positivos e os que estão abaixo sempre ficam negativos, tá? Isso indica que os que estão acima têm tendência de perder elétrons e os que estão abaixo aqui nessa tabela têm tendência de ganhar elétrons, ok? Eletrização por contato, né? Eletrização por contato, eu não vou ter fricção, eu vou ter apenas o contato entre os dois condutores, tá? E aí é importante que pelo menos um deles esteja carregado. Pode ser positivo, esteja carregado positivamente, né? Ou pode ser que ele esteja carregado negativamente, que nem mostra aqui nessas duas animações, tá? Quando esses dois corpos entram em contato, né? Um corpo que inicialmente está eletricamente carregado com um corpo neutro, né? As cargas elétricas, elas vão se dividir, tá? Então, aquele corpo que está eletrizado, ele vai doar carga elétrica para o corpo que está neutro, até que os dois estejam sobre o mesmo potencial, tá? E aí, ao final do processo, os corpos vão apresentar o mesmo sinal de carga. Observe aqui nessas duas animações, ó, inicialmente eu tenho esse corpo A com carga QA e esse corpo B com carga QB. Esse corpo A está eletrizado e esse corpo B está neutro inicialmente. E aí eles entram em contato, tá? Então, essas cargas se dividem e, ao final, eles ficam com o mesmo sinal de carga. Os dois positivos, nesse caso, e esse aqui, os dois negativos. A quantidade de carga ela vai se conservar, tá? Portanto, a soma das cargas iniciais deve ser igual à soma das cargas finais. É o que representa esta equação aqui, ó. Se você pegar a carga inicial de A, que está eletrizado, mais a carga inicial de B, e somar essas cargas, isso tem que ser igual ao processo depois do contato, tá? Ou seja, a carga de QA, né, vai ficar uma carga QA', né? E a carga de QB agora vai ficar um QB' aqui, tá? Nesse processo aqui, final,
os dois vão estar eletrizados. Usando essa equaçãozinha aqui, você pode descobrir, por exemplo, qual é a carga de QB, tá ok? Bom, se eu tiver na eletrização por contato dois corpos com as mesmas dimensões e a mesma forma, por exemplo, se eu tiver duas esferas idênticas, tá? De mesmo raio, após o contato elas vão apresentar cargas iguais. Isso só acontece se os corpos tiverem a mesma dimensão e a mesma forma. Isso é importante, tá? Porque na eletrização por contato, a troca de cargas ela depende das dimensões dos condutores. Então, se eu tiver essa situação de dois corpos com as mesmas dimensões e a mesma forma, a carga de equilíbrio ela vai ser uma média, tá? Então, você soma a carga de QA mais a carga de QB e divide por 2, né? Porque essas cargas vão se dividir entre os dois condutores, tá? Então, a carga de equilíbrio Q vai ser a soma de QA mais QB dividido por 2. É uma médiazinha, tá bom? Uma das aplicações, tá, que é bastante cobrado da eletrização por contato é no gerador de Van de Graaff. Você tem uma esfera aqui condutora e ela está eletrizada, e quando uma pessoa encosta aqui a mão, tendo uma eletrização por contato, né, vai haver uma repulsão aqui, ó, indicando que são sinais iguais, tá? As cargas vão ter os mesmos sinais. Então aqui tem uma vez que tem uma repulsão no cabelo da menininha quando ela encostou na esfera. Significa que os sinais aqui eles são iguais, né, devido à repulsão, tudo bem? Na eletrização por indução, o último processo, tá, também bem simples, o que é que vai ocorrer? Na indução não vai ter fricção nem contato, vai ter apenas uma aproximação, tá? Eu tenho um corpo que está eletricamente neutro, tá, inicialmente aqui, e aí eu aproximo um corpo que está carregado, tá? Então, esse corpo que está carregado é o indutor. E um corpo condutor, né, que vai ser induzido nele cargas elétricas. Então, a presença desse indutor vai gerar uma separação de cargas no corpo induzido, que a gente chama de polarização. Isso acontece, por exemplo, numa pilha, né, tem uma polarização ali. Embora que não seja o mesmo processo de indução, mas para você entender, o que é a polarização? É uma separação de cargas. Eu fico com um terminal positivo e um terminal negativo. Então aqui tem esse corpo que está inicialmente neutro, tá? E aí eu aproximo um corpo carregado. Como esse corpo carregado aqui está carregado negativamente, né? Ele vai atrair as cargas positivas para esse lado esquerdo aqui do corpo. E do lado direito, né? Vai ficar as cargas negativas devido à repulsão. Então, para mim deixar esse corpo aqui eletrizado, né? Porque até então teve só uma separação de cargas. Eu preciso escoar esses elétrons, tá? Pode ser para a Terra ou pode ser para outro corpo. Geralmente a gente faz isso através de um fio condutor que liga esse corpo induzido à Terra. E aí os elétrons escoam para a Terra, e aí observe que o corpo fica carregado positivamente ao final, ó, tá? Ou seja, o induzido ele fica com a carga contrária ao indutor. Tá? Se o indutor for negativo, o induzido fica positivo, tudo bem? Aqui tem outra situação, ó. Você tem um corpo aqui carregado, tá? E dois corpos que estão inicialmente neutros, tá? E aí esse corpo, como ele é positivo, ó, ele induz aqui uma separação nesses dois corpos aqui, que inclusive estão em contato, né? As cargas negativas ficam nessa região, e as cargas positivas ficam na região mais afastada. Observe aqui que tem uma representação do campo elétrico, tá? E aí quando você separa esses dois corpos aqui, ó, inicialmente, esse fica carregado negativamente e esse fica carregado positivamente devido à polarização. Tudo bem? Uma das aplicações do fenômeno de indução são os raios, né? Quando você tem uma nuvem durante uma tempestade que ela está carregada, ela induz cargas na superfície, sempre de sinais opostos, tá? E aí, devido a essa indução, cria-se um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se esse campo elétrico ele for muito intenso, vai ocorrer uma descarga elétrica, tá? Que a gente conhece como raio, né? Essa descarga elétrica é feita pelos íons presentes na atmosfera. Bem legal isso aí, né?
Vamos para um exemplo aqui, ó. Uma esfera metálica carregada com carga positiva de módulo igual a 6Q é colocada em contato com outra esfera neutra, idêntica à primeira. Idêntica, né? Então essas cargas vão se dividir, tá? De uma maneira média, né? De forma média, metade para cada uma. Após o contato, as esferas são novamente separadas. Qual a carga final de cada uma das esferas, né? Então tá aqui a solução, ó. Vai ser uma médiazinha entre as duas esferas. Então, como eu tenho uma carga de 6Q, né? Ela está eletrizada inicialmente e a esfera metálica B, ela está neutra, né? Então, 6Q mais 0, 6Q. Dividido por 2, 3Q. Então, cada esfera vai ficar carregada com uma carga positiva e igual a 3Q. Veja que se dividiu, tá? Isso porque elas são idênticas, tudo bem? Exemplo 2, né, que foi uma aplicação aqui desses processos de eletrização no Enem. Um pente plástico é atritado com papel toalha seco. A seguir, ele é aproximado de pedaços de papel que estavam sobre a mesa. Observa-se que os pedaços de papel são atraídos e acabam grudados ao pente, como mostra a figura. Tá? Tem essa experiência aí que é bastante realizada no ensino médio, né, nas salas. Nessa situação, a movimentação dos pedaços de papel até o pente é explicada pelo fato de os papeizinhos, letra A, serem influenciados pela força de atrito que ficou retida no pente, serem influenciados pela força de resistência do ar em movimento, experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas, experimentarem um campo magnético capaz de exercer forças magnéticas, possuírem carga elétrica que permite serem atraídos ou repelidos pelo pente. Então aqui, ó, quando você tem um atrito, né, entre o pente com papel toalha, ele fica eletrizado, criando nas suas proximidades um campo elétrico. E aí quando você aproxima esse pente de pedacinhos de papel, né, vai aparecer ali uma força elétrica, tá, que atrai os papeizinhos, tá? Então o ente responsável por isso é o campo elétrico, que faz aparecer uma força elétrica. Então, a nossa resposta seria a alternativa C, tá? Alternativa C aqui, experimentarem um campo elétrico capaz de exercer forças elétricas. Ok? No último exemplo aqui, ó, durante a formação de uma tempestade, são observadas várias descargas elétricas, os raios, que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre a nuvem, uma nuvem e outra. As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas positivas ou negativas, né? Que induz uma polarização oposta no solo. Então, as nuvens elas podem se carregar tanto positiva quanto negativamente. Essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade de quê, né? Letra A, campo magnético da Terra, corrente elétrica gerada dentro das nuvens, resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo, campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra, força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. Então aqui, né, forma-se um campo elétrico entre as nuvens e a superfície, né? Então a nossa alternativazinha aqui seria a letra D, né? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, e vocês acessem, né, a plataforma Eduque, acessem exercícios, revejam essa aula e continue com seus estudos. Até a próxima aula.